dados oficiais, tu não tem como construir uma política pública eficaz de combate a qualquer tipo de violência, né? O Pedro Ruas, em 2015, se eu não me engano, ele propôs um projeto de lei que ficou parado durante todo esse tempo lá na Assembleia, e a Luciana agora reapresentou o projeto para incluir os campos de nome social, identidade de gênero e orientação sexual nos boletins de ocorrência. Isso ainda não foi aprovado e isso também dificulta, né, a coleta desses dados. O que se existe de dados sobre a população LGBT que é morta, assassinada, é através de ONGs e entidades que buscam essas notícias em jornais, né? Como o Grupo Gay da Bahia, a ANTRA, a Rede Trans, né? Que são entidades que vão atrás desses dados. E isso gera uma série de conflitos de dados. Eu, até um certo tempo atrás, eu tentava fazer o tabelamento disso aí, né? Uma tabulação, e percebia discrepâncias nos números da Rede Trans e da ANTRA, né? Porque uma entidade conta uma determinada morte, a outra não conta. Não é que foi por opção, é que determinada morte não chegou ao conhecimento de uma das entidades, né? Então isso é bastante complicado. Assim, não tem como fazer qualquer tentativa de política pública para combater esse tipo de violência. O ideal seria que cada estado tivesse seus dados oficiais e pudesse fazer uma grande rede nacional de acesso a esse banco de dados e daí, a partir daí, poder montar uma política pública nacional contra a violência a pessoas LGBTs, e cada estado fizesse o seu plano específico também, a partir daquilo que foi feito no plano nacional. O Brasil matou ano passado 150 pessoas trans. É preciso que a população se dê conta da importância das pessoas, da vida das pessoas, né? As pessoas têm que começar a perceber que ninguém é diferente de ninguém. Uma coisa que eu sinto que está faltando no Brasil é uma palavrinha mágica chamada empatia. As pessoas perderam a total capacidade de se colocar no lugar das outras. As pessoas perderam a total capacidade de respeitar as outras pessoas. E, além disso, o ódio e a ignorância passaram a fazer parte do nosso cotidiano, né? E a intolerância junto também. Então, infelizmente, nós temos que mudar esse quadro, porque só assim as pessoas vão ter a capacidade de compreender que as pessoas LGBTs são mais um grupo de pessoas vulneráveis, assim como mulheres, negros e negras, né, indígenas, moradores de rua, né? Esses grupos todos fazem parte daquilo que eu chamo de grupos de pessoas vulneráveis. Basicamente é isso, mas tem que começar a se trabalhar isso aí e mostrar para a população que pessoas LGBT são pessoas como outras quaisquer, né? Eu, enquanto mulher transexual, muitas pessoas acham, não, mas tu é trans, mas como assim tu é hétero? Ou como assim tu é... mas tu não pode ser gay, tu não pode ser lésbica. Claro que posso. Toda pessoa transexual, ela pode ser gay, lésbica, bi, pan. Uma coisa é a identidade de gênero da pessoa e outra coisa é a orientação sexual. São duas coisas distintas. O que complica esse raciocínio é o fato dessas siglas estarem todas juntas, esses grupos estarem todos juntos numa mesma sigla.
Isso complica o cérebro das pessoas. Mas são coisas distintas. Jair Bolsonaro, a gente bem sabe o motivo, né? O cara sempre demonstrou que ele era LGBTfóbico, né? E todas as políticas de destruição em massa que ele anda fazendo, que a gente anda percebendo por aí, especialmente no que tange a questão LGBT, a gente sabe que a situação só vai se agravar. Porque ele não vai fazer nada, não vai mover uma palha em prol das pessoas LGBTs. Em relação aos governos anteriores, quando se teve a oportunidade de fazer alguma coisa, não se fez. Ou, quando se fez tarde demais. Posso citar alguns exemplos. Por exemplo, a questão do kit Escola Sem Homofobia. 2011, primeiro ano do governo Dilma. Ali a Dilma teve uma excelente oportunidade de fazer com que materiais didáticos sobre identidade de gênero e orientação sexual fossem inseridos nas escolas. Mas, devido à pressão e à chantagem da bancada fundamentalista, a Dilma recuou e alegou que no governo dela não se faria propaganda de opção sexual. Primeiro, que não se trata de opção, e segundo, que não é uma questão de propaganda. As pessoas precisam ser educadas sobre orientação sexual e identidade de gênero desde a mais tenra idade, para combater o preconceito. Ali se perdeu uma grande oportunidade. Outro exemplo, a lei do feminicídio. Quando a lei do feminicídio foi aprovada no Congresso Nacional, ela foi aprovada de forma capenga, mais outra vez sob a chantagem da bancada fundamentalista, que só aceitaram, a bancada fundamentalista só aceitou a aprovação da lei do feminicídio se fosse trocada o termo gênero por sexo no projeto de lei. Qual o intuito disso? Excluir as pessoas transexuais da lei do feminicídio. Demonstra que os direitos humanos são passíveis de negociação, quando na verdade não são. Direitos humanos são inegociáveis. Quando uma mulher transexual é assassinada, executada de forma bárbara, inclusive, normalmente elas não são enquadradas, os assassinos não são enquadrados na lei do feminicídio. A não ser que, e parece que temos um caso agora em São Paulo, a não ser que essa pessoa transexual já tenha alterado os documentos civis. O fato de as pessoas LGBTs estarem tendo mais oportunidades de sair do armário. A gente percebe também, por exemplo, no YouTube, que existem diversos casais de pessoas homossexuais e de pessoas trans que têm seus canais, têm as suas divulgações, canais com mais de 100 mil inscritos, inclusive. E isso faz com que a nossa comunidade ela esteja mais vulnerável também, de uma certa forma, né? Porque há a natural contra-reação por parte daquelas pessoas que não vão com a nossa cara, que nos odeiam, né? Há uma disseminação de ódio e de intolerância contra a comunidade LGBT muito forte por parte do setor conservador da sociedade e também por parte dos fundamentalistas em geral. Então, a gente é muito perseguido, né? Existem problemas dentro das famílias, das escolas, das universidades, sem contar no mercado de trabalho, que é onde tudo isso vai acabar desaguando. A gente vê que isso tudo é fruto da onda conservadora contra o fortalecimento do movimento LGBT. E o fato de termos mais destaque
também se dá a impressão de que esses índices nunca foram tão altos quanto antigamente, mas assassinatos de pessoas LGBTs existem há muito tempo e agora que eles estão ganhando mais repercussão também. O fato de eu já ter feito a retificação do meu nome, isso facilita muito a minha vida, entende? Eu não tenho mais, eu não corro o risco mais de ter determinados direitos tolhidos. Por exemplo, hoje eu posso frequentar a academia e usar o vestiário feminino tranquilamente, sem que ninguém me incomode, sem que ninguém me perturbe, né? O fato de eu ter feito a troca do meu nome também, estou com todos os documentos já alterados, CNH, título de eleitor. Eu tenho que parar e pensar e reconhecer que nesse momento eu sou uma pessoa privilegiada nesse aspecto, né? E também eu tenho o apoio da minha mãe e isso ajuda muito, né? Me ajuda muito.